Eu não vou entrar aqui na seara do Rodolfo Salme. Eu acho que ele é que tem aí a capacidade de analisar melhor as questões ambientais e climáticas. Mas, né, do ponto de vista filosófico, que me cabe, eu não posso deixar de falar para vocês que hoje, dia 21, uma quarta-feira, daqui a pouco, depois eu faço outro vídeo para a gente, né? Mas enfim, daqui a pouco começa no Senado uma votação sobre um projeto de lei que retira uma série de cláusulas que eram utilizadas para barrar o desmatamento, para barrar a busca de minérios, a mineração dentro de territórios indígenas. Independentemente de se vai passar ou não, que aí é um assunto do Rodolfo, e eu quero que vocês assinem o canal dele, a perspectiva que eu quero pensar aqui com vocês é a ironia deste percurso histórico de 500 anos. Nós estamos assistindo uma espécie de... uma coisa que a gente nem só olhando para o tamanho das coisas é que a gente entende a ironia. Se você olhar hoje o Brasil de Pedro Álvares Cabral e o Brasil de hoje, o que você vê é o genocídio, a dizimação do povo indígena. Dizimação. Foi a escravidão do povo indígena, a fuga, a matança, naquela época. Mas se você pegar as reportagens dos últimos 50 anos, você vai ver que o genocídio daquela época continuou agora. As pessoas continuam matando. A ponto de você ter hoje grupos minúsculos, pequenas tribos. Se você imaginar que o Brasil era povoado por várias nações, e há nações inteiras que desapareceram. Se você pensar hoje, a hora que você chega numa tribo, você vê o número diminuto de indígenas e não raro doentes. Você fala, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, né? Porque é uma matança enorme, mas durante um período enorme e sobrou pouca gente. Mas por que há uma ironia nisso? É porque este punhadinho de pessoas, alguns deles que têm uma dificuldade enorme de se comunicar conosco, eles conseguiram uma lei que faz a preservação das terras indígenas. As terras indígenas são deles. E isto, gente, aí vem a ironia, é o que nos tem salvado o branco, salvado o colonizador, salvado nós todos, herdeiros do colonizador, do negro, do indígena, dos imigrantes. Porque se não fossem eles ali, se não fosse a existência deles ali, esse punhadinho, não haveria a demarcação das terras indígenas e as mineradoras do Brasil e do estrangeiro já teriam entrado e poluído todos os rios, eliminado a fauna e a flora. E nós hoje teríamos um resto de Amazônia e uma completa mudança climática assustadora.
A mudança climática já é assustadora, gente, porque você vê, né, que basta passar um ano, não se passa um ano sem um cataclisma. É enchente em Rio Grande do Sul, acabou com as pessoas, deixou as pessoas dizimadas lá, sem casa, sem nada, e logo depois veio o período da inflação, por conta da alta dos alimentos, e a insatisfação política gerada por isso, e o aproveitamento da direita em cima da insatisfação política. Então veja como é concomitante, né? O problema climático, a insatisfação política e a ascensão da extrema-direita. Então, o Peter Sloterdijk, um filósofo que eu gosto muito, já escrevi sobre ele, já traduzi, ele tem dito, nós não podemos mais contar a história como história dos homens e história da natureza. É uma só história. É uma só história. É muito aquilo que o Bruno Latour tentou fazer. E porque é uma história que você fala, bom, mas é a história de quem? É a história do indígena, das árvores, do clima, da política, do neofascismo. Não, essas histórias estão concatenadas, você não consegue contar uma sem a outra. É por isso que eu fico maluco quando eu vejo pessoas como o Renato Janine Ribeiro querer fazer uma história política, exclusivamente política, né? Não existe isso mais, gente. Aquele processo da Hannah Arendt de fazer análises políticas, isso não existe mais. A política pela política não existe mais, nem a economia pela economia. Se você só consegue entender o que nós estamos vivendo quando você vai da bactéria para o homem e volta para a planta, passando pelo ar. Por isso que o Peter Sloterdijk tem feito uma análise a partir de esferas. Pena que ainda não traduziram os 2 últimos volumes do projeto das esferas, né? Tá na mão da editora Estação Liberdade. Bem, mas enfim. A ironia é esta, gente. Se este povo não tivesse meia dúzia de gente ali, pequenas tribos que sobraram, nós estaríamos numa situação muito pior. E agora, o que se quer fazer é exatamente isso. É flexibilizar as possibilidades de entrada nos lugares que foram reservados. E aí é preciso o quê? Fazer disposições técnicas que contrariem as disposições técnicas do IBAMA e da lei. Então é isto que está sendo votado no Senado hoje. Se passar, volta para a Câmara. E o interessante é que o patrono desta porcaria toda é o Alcolumbre, que por sua vez negocia com o Lula porque o Lula precisa do apoio dele para outros projetos. Olha como as coisas estão imbricadas. Mas como a Marina Silva, e o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente seguram as coisas, o Lula não pode, né, desautorizar a ministra. Nem quer. Ele deixa a política acontecer. E, né, aí é que entra nós, enquanto figuras críticas, enquanto canal crítico, enquanto capacidade de reflexão que temos, de entender isso, explicar para as outras pessoas, fazer chegar uma ampliação da consciência política, que hoje é uma consciência ecológica ou não é nada. É isso. Daqui a pouco a gente volta.